Uma boa noite a todos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos seus lares também. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar se existem fantasmas. Mas antes de nós falarmos dos fantasmas, vamos fazer uma prece, né? Porque é sempre bom a gente fazer uma prece antes de falar dos fantasmas. Concordam, gente? Então tá bom. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa reunião. E assim nós convidamos a todos aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão nos seus lares também, para que nós possamos fechar os nossos olhos e levarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando que nos abençoe a participação da noite, para que todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos, presentes, possamos contar com a assistência dos benfeitores espirituais a nos assistir nas nossas necessidades, fortalecendo a nossa fé, o nosso bom ânimo e renovando a nossa esperança. E na certeza deste vosso amparo de todas as horas, Senhor, a nos acudir, a nos acolher nos caminhos nesta nossa trajetória em busca da perfeição e da felicidade, é que agradecemos e humildemente a Deus pedimos a permissão para podermos dar por início a mais esta nossa pequena participação na nossa reunião espírita, evangélica de nossa casa. Que assim seja. E assim como nós dizíamos, né, na abertura, hoje nós vamos falar dos fantasmas, gente. Né? Será que existem mesmo os fantasmas? Ou isso daí, né, são contos que diziam para nós quando nós éramos pequenos, né, para a gente não ficar, né, fazendo arte, né? Antigamente a gente falava fazer arte, né? Faz tanto tempo isso, né? Nem sei se hoje em dia se fala mais isso, né? Mas acho que não fala mais não, né? Mas eu lembro quando eu era pequeno, né? Eu via sempre isso, né? Dos meus avós, dos meus pais, né? Nossa, esse menino é muito arteiro, essa menina é muito arteira, né? E a gente sempre usava eles sempre usavam certos recursos, né? Para que a gente ficasse um pouco mais comedido, né? E não ficasse fazendo tanta coisa que não devia, né? Mas nós éramos pequenos, né? E eu me lembro sempre muito disso, né? Falava-se do bicho-papão, né? Coisas assim que acho que nem existe mais hoje né? Se falar alguma coisa disso para as crianças de hoje, elas capaz de dar risada, né? E não saber nem o que nós estamos falando, né? Mas no passado falava muito disso. Eu estava pensando, né, o que nós poderíamos trazer hoje para falar, e me veio esse tema, né, sobre os fantasmas do passado, né? Será que os fantasmas realmente existem? Né? Nós que somos espíritas, e pelo menos desde meados do século XIX, né, nós falamos nos espíritos, ou melhor, passamos a entender quem são os espíritos. Né? E quando eu falo passamos a entender, é exatamente por quê? Pelo simples fato de que os espíritos sempre conviveram conosco, em toda a história da humanidade. Né? Eles sempre estiveram presentes na nossa vida, sempre estiveram, né, interagindo conosco, seja de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente, sabendo o que estava acontecendo ou não sabendo o que estava acontecendo, os espíritos sempre estiveram presentes na nossa vida. Mudaram-se os nomes, né? Alguns os chamavam de demônios, outros os chamavam de santos, né? Outros chamavam de fantasmas, outros chamavam de espíritos, né? Mas pelo menos a partir de meados do século XIX, quando a doutrina espírita, né, é apresentada para a humanidade, né, e a doutrina espírita foi apresentada para a humanidade não pelo nosso irmão Allan Kardec. O nosso irmão Allan Kardec, ele explicou o que estava acontecendo. Na verdade, a doutrina espírita é apresentada para a humanidade pelos próprios espíritos. Ou seja, eles se apresentaram dizendo, nós existimos. Eles deram os seus nomes, só faltaram dar, né, os seus RG, CPF, título de eleitor, né? Mas foram eles que se apresentaram para a humanidade, né? E através, né, de tudo aquilo que eles disseram,
Nosso irmão Allan Kardec pegou todas essas informações, consolidou-as, né, num corpo, deu um corpo doutrinário àquilo. Então, às vezes, nós dizemos que nosso irmão Allan Kardec foi quem apresentou os Espíritos. Não, os Espíritos é que se apresentaram. E a partir do momento que se apresentaram, né, tudo aquilo que disseram serviu para que nós pudéssemos, ou para que se pudesse, consolidar o que hoje nós temos, né, em termos de doutrina espírita. Né? E os seus cinco livros que compõem, né, toda a base teórica da doutrina espírita. Né? Desde o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, né, passando pelo Livro dos Médiuns, né, livro Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênese, e nós ainda poderíamos falar de outros livros acessórios que vêm, né, que são o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, né, obras póstumas, ou seja, nós temos aí um conjunto aproximado de umas 20 obras, né, que consolidam tudo aquilo que os Espíritos apresentaram para a humanidade e que o nosso irmão Allan Kardec deu um corpo doutrinário a isto. Então nós estamos dizendo isso por quê? Porque realmente, somente a partir de meados do século XIX, é quando nós passamos a entender quem eram os Espíritos. E aí nós vimos que os Espíritos são gente como a gente. Se nós, diante de determinadas questões, nós sofremos, eles também sofrem. Se quando alguém diz alguma coisa para nós, nós eventualmente nos magoamos, os Espíritos também se magoam. Se quando alguém diz alguma coisa para nós, nós ficamos alegres, felizes, eles também ficam felizes, da mesma forma como nós ficamos. E assim nós fomos descobrindo que a única coisa que nos diferenciava deles era exatamente a questão deste corpo de carne que nós ainda temos e que eles temporariamente não têm. Digo temporariamente, porque como nós ainda estamos dentro de um ciclo de reencarnações, aqueles que estão do outro lado da vida, né, em algum momento reencarnarão novamente para dar continuidade, né, àquilo que muitas das vezes começaram no passado ou que ficou pendente do seu passado. Porque são duas coisas diferentes. Às vezes nós deixamos dívidas no passado. E a reencarnação nos oportuniza condições de saldarmos as dívidas que contraímos no passado. Mas às vezes nós não temos dívidas no passado, mas nós iniciamos projetos e não conseguimos terminar. Porque nem tudo aquilo que nós iniciamos como um projeto de vida dá para você realizar em 50, 60, 70, 100 anos. Então nós iniciamos determinados projetos de vida, desencarnamos e assim, ao voltarmos para a vida espiritual, né, recarregamos as baterias, realinhamos o nosso projeto, voltamos para a Terra e continuamos, muitas das vezes, de onde paramos. Às vezes até contamos com a contribuição de outros espíritos que, enquanto nós desencarnamos e voltamos para o mundo espiritual, né, estão dando continuidade àquele projeto, principalmente aqueles projetos, né, que têm um caráter, né, de coletividade, né, enquanto aguardam para que nós possamos retornar de novo para o corpo físico e continuarmos, de tal forma que nada fica parado e nada se perde. Né? A doutrina espírita abriu esse horizonte, mostrando para nós que nada do que nós fazemos é perdido. Nada do que nós passamos é sem sentido. Tudo tem uma razão de ser. E esta compreensão, ela é muito esperançosa para todos nós. Porque ela dá sentido para aquilo que nós estamos fazendo. Ela permite que nós possamos compreender, né, que dentro de um processo contínuo de evolução, né, nós não devemos atropelar a marcha do progresso por preocupações, por ansiedade, e sabermos aproveitar o que o tempo, o nobre amigo tempo, oportuniza para todos nós, para que nós possamos de forma comedida irmos construindo a nossa vida e reconstruindo aquilo que precisa ser
reajustado na nossa existência. Mas tudo isso só passamos a compreender melhor a partir do momento que nós entendemos o que é a vida do Espírito. Às vezes nós queremos entender a nossa vida como um ser encarnado que estamos. Mas na verdade, meus amigos, é mais importante nós nos entendermos como um ser espiritual, temporariamente num corpo físico. E temporariamente mesmo. Porque dia mais, dia menos, voltamos para o nosso ambiente originário. E o nosso ambiente originário é a vida espiritual. E temporariamente, por quê? Porque por hora nós ainda necessitamos desse ciclo de vir e voltar, vir e voltar. Mas em algum momento, quando nós alcançarmos uma melhor condição evolutiva, não precisaremos mais desse ciclo reencarnatório como nós temos hoje. E tudo isto, voltamos a dizer, só passamos a compreender melhor a partir do momento em que a doutrina espírita é apresentada pelos próprios espíritos. E foram eles, os próprios espíritos, que nos ajudaram a compreender que tal qual nós nos vemos, ou melhor, tal qual nós vemos a criança de hoje, e podemos projetar nela as maiores expectativas do que nós imaginamos que ela deverá ser e que nós queremos que ela seja, mas muitas das vezes ela não será o que nós almejamos e nem aquilo que nós desejamos. Por quê, meus amigos? Porque ela é um ser espiritual. E que independentemente do nosso querer e das nossas aspirações, em algum momento da sua vida, e hoje a ciência já diz, a ciência espírita, já descortina para nós, que por volta dos 7, 8 anos, 10 anos, é quando, nessa transição da infância para a adolescência, é quando começam a acontecer as grandes transformações em que o espírito começa a retomar o senhorio de si próprio. É quando ele começa a exteriorizar aquilo que ele é, por toda uma construção histórica das suas reencarnações. E é aí que o contraponto da educação recebida no lar é um grande modulador das suas tendências, o ajustador das suas condutas, para que ele possa, a partir dessa modulação, não permitir que as tendências inferiores reassumam o domínio da sua vida. E daí a importância e a grande responsabilidade de todos nós que somos pais. Porque muitas das vezes aquilo que você não fizer neste momento da sua jornada, não terá mais espaço para fazer quando ele assumir, quem sabe, a sua juventude, tornar-se um jovem nos seus 20 e poucos anos. E é a hora que muitas das vezes nós queremos adotar medidas reparadoras, mas não temos mais o espaço na vida daquele espírito. Porque nós somos pais, somos instrumentos para que eles reencarnem. Mas não temos o domínio do que acontecerá com ele a partir que o homem velho, que o ser espiritual reassume o senhorio da vida daquele irmão na sua jornada. Por quê, meus amigos? Porque a partir da doutrina espírita nós passamos a compreender o que são os espíritos. Os espíritos não são seres diferentes do que nós somos.
Nós somos espíritos reencarnados. E basta nós analisarmos todas as dificuldades que nós temos e podemos projetar as mesmas dificuldades para os espíritos que estão do outro lado da vida. É que muitas das vezes nós olhamos para o mundo e nós apenas concebemos o mundo que nós enxergamos. Nós imaginamos um mundo apenas dos encarnados, porque são aqueles quem nós vemos. Nós imaginamos o mundo apenas a partir do referencial daquilo que nós podemos tocar, pegar, sentir. Mas desde meados do século XIX, nós passamos a entender que o mundo transcendente da matéria, muitas das vezes é mais determinante na nossa vida do que aquilo que nós podemos imaginar. Esta foi a razão pela qual o nosso irmão Allan Kardec, quando pergunta para os espíritos, aqueles que estavam ditando no livro dos espíritos as respostas de interesse para a humanidade, e nosso irmão Allan Kardec pergunta para eles: os espíritos interferem nos atos da vida dos homens? Olha a pergunta de Kardec. Os espíritos interferem nos atos dos encarnados? E os espíritos responderam para ele. A gente diz assim, curto e grosso. Muito mais do que pensais. Muitas vezes eles estão até a vos dirigir os passos e não vos apercebais disso. Pelo fato de nós só concebermos um mundo a partir daquilo que eu vejo, sinto, escuto, ou seja, um mundo restrito aos nossos 5 sentidos, por nós só concebermos este mundo, nós ignoramos que muitas das vezes nós estamos sendo conduzidos por aqueles que nos acompanham os passos e nós nem nos damos conta disso. A gente diz assim, nossa, tive uma ótima ideia. E a gente não pensa se a ótima ideia foi realmente minha ou se a ótima ideia me foi sugerida. Mas é engraçado, gente. Quando a gente tem uma ótima ideia, ela é nossa. Quando a gente tem uma péssima ideia, desastrosa, a gente fala, nossa, esses espíritos ficam influenciando a gente só para a gente fazer a coisa ruim. Olha que interessante, gente. Quando a coisa é boa, é minha. Quando é desastrosa, não, é dele. Aí a gente lembra que existem os espíritos e fala que eles que são os culpados. Então nós estamos dizendo isso por quê? Porque essa é a grande realidade. Nós somos muito conduzidos na vida e nós não damos conta disso. Eu me lembro que uma certa feita, nós éramos casados de novo e nós morávamos num apartamento e estávamos lá, eu e a Isabel, sentados ali na sala, assistindo televisão, e daqui a pouco, a florzinha da samambaia começou, ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro. Olhei eu para ela, ela olhou para mim, não tinha janela aberta nenhuma, não tinha nada aberto, para ter um ventinho ali para dizer que... Pois bem, se não havia ventinho para balançar as folhinhas da samambaia, estávamos só eu e ela ali, a quem eu devo atribuir o balançar da folhinha da samambaia. Quantos outros casos, gente, não se dizia a respeito disso no passado? A minha avó, os meus avós, moraram em cidadezinhas do interior. Meu avô era político, então ele andava muito pelo... Antigamente, quando se fazia política, gente, não era nos esconderijos. Antigamente se fazia política de porta em porta. Meu avô ainda era daquela época, em que ele saía para comprar salada, comprar comida nos domingos. Ele saía às 10 horas da manhã e dizia que ia na feira para comprar comida. Ele aparecia às 5 horas da tarde. Por quê? Porque a cada esquina que ele encontrava alguém era meia hora de conversa com cada um. Então a gente já sabia. Se a gente ia para a casa dos meus avós, podia levar a marmitinha, porque antes das 5 horas meu avô não retornava da feira.
Mas por que eu estou dizendo isso? Porque lá nos idos tempos, né, em que eles moravam numa cidadezinha do interior, minha avó teve 13 filhos, gente. 13 filhos. Eu dizia que ela tinha prole, não tinha filhos. Né? E uma vez ela sempre contava, né, que certa feita eles foram morar numa casinha, ou melhor, eles chegaram numa cidade, não tinham onde morar. Né? Aí falou assim, bom, entre ficar na rua e ir numa casa que indicaram para ela, né, ela aceitou ir para aquela casa. Mas dizia-se que aquela casa era mal assombrada, porque coisas estranhas aconteciam ali. Né? Aí minha avó falou assim, olha, entre ficar na rua com os meus filhos, né, ir para a casa mal assombrada, vamos para a casa mal assombrada. Né? E eis que foram elas lá, ela com os filhos para a casa mal assombrada. E ela falou que realmente, né, a descarga tocava de noite, né, soava de noite, as portas dos armários, né, se mexiam, de noite você ia dormir, você ouvia os passos. Né? E a quem que você atribuía isso? No passado dizia-se que eram os fantasmas, que a casa era mal assombrada. Né? Aqueles que já tiveram oportunidade de viajar para a Europa, onde existem lá os castelos medievais, todos dizem, né, o que você sente quando você entra nesses locais. Né? Mas a gente chamava isso tudo dos fantasmas, porque não dávamos outro nome para isto. E aí nós começamos a descobrir que eles não são fantasmas, gente. São espíritos, muitas das vezes, querendo dizer para nós, eu estou aqui. São espíritos, muitas vezes, querendo dizer, nós estamos aqui. Agora mesmo, meus amigos, estamos aqui nós encarnados, mas quantos espíritos estão aqui assistindo a mesma palestra? O mesmo assunto? E felizes porque nós estamos falando deles, que eles existem e que eles não são fantasmas. Eles são gente como a gente que simplesmente, ora, estão sem um corpo físico. Mas Edson, e os fantasmas existem? Existem. Então quem são esses fantasmas? Os fantasmas são aqueles que nós mesmos criamos. Os fantasmas não são seres reais, mas eles se tornam reais para nós. Se eu, por exemplo, acreditar que existe um espírito aqui do meu lado, mesmo que ele não exista, para mim ele existe. Se eu acreditar que eu estou sendo perseguido por algum espírito, mesmo que eu não esteja sendo perseguido por algum espírito, mas para mim ele existe. Estes são os fantasmas. São os seres não reais, mas que se tornam reais a partir do que nós pensamos e alimentamos para que ele se torne real. Vocês veem a diferença, gente? Os espíritos são seres reais, gente como a gente, apenas sem um corpo de carne. Porém, os tais fantasmas que muitas das vezes nós dizemos, eles são os seres não reais, mas que a partir do momento que nós criamos na nossa mente, e nós passamos a alimentar que eles existem, eles passam a existir. São estes que nos assombram. São estes dos quais não adianta eu orar para que ele vá embora, porque ele é alimentado por mim mesmo. Por isso nós dizemos, se eu acreditar que tem um bicho-papão querendo me pegar, e quando eu acredito, eu dou vida àquilo, ele passa a existir. São imagens, mas imagens que tomam vida. Imagens que podem até ter cheiro, ter cor, ter peso,
são irreais, porque são criadas pela nossa mente, são criadas pelo nosso pensamento. Mas a partir do momento em que a gente alimenta que eles existem, eles passam a existir. Esses são os fantasmas. E são os fantasmas que mais nos assombram. Se eu acreditar que eu sou doente, mesmo que eu não seja, eu posso ficar doente, gente? Isso não é um fantasma na minha vida? Adiantará que as pessoas me digam que eu estou bem, que eu estou saudável? Não, porque eu não acredito. Eu me acredito doente, enfermo. Se eu acreditar que nada dá certo na minha vida, que minha vida só anda para trás, que tudo de ruim só acontece comigo, mesmo que eu tenha todos os motivos para acreditar que isso não é verdade, mas se eu acreditar que tudo de ruim acontece comigo, pergunto, isso não é um fantasma que me assombra? É, porque eu acredito nisto. Vamos pegar outro exemplo? Nós estamos aí numa rabeirinha ainda de uma pandemia, que nos últimos 2 anos e pouco, realmente ceifou muitas vidas, não é, gente? Muita gente desencarnou, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os cantos. Não é verdade? Muito difícil, às vezes, nós encontrarmos alguém ou não conhecermos alguém que perdeu algum familiar. A grande pergunta é, por que tudo isto aconteceu? Eu tenho motivos para acreditar que Deus não existe? Onde já se viu que Deus é esse que permite que morram tantas pessoas assim, em todos os lugares? Criança, idoso, branco, preto, colorido. Se eu acreditar que porque aconteceu tudo isso, Deus não existe, para mim ele não existe. Mas se ao invés de eu pensar que se morreram milhares de pessoas pelo mundo afora, salvaram-se milhões pelo mundo afora, por que para mim é melhor acreditar que Deus não existe porque morreram alguns milhares, do que eu acreditar que Deus existe porque se salvaram milhões? É uma questão de opção. Para onde eu quero olhar? Eu quero olhar para os milhares que morreram ou para os milhões que se salvaram? Eu quero olhar para os milhões que se salvaram. Esta é a forma de nós entendermos, meus amigos, que em verdade nós somos os grandes construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Mas grande parte dos fantasmas que nos assombram não são os espíritos. Os espíritos, muitas das vezes, quando querem contactar conosco, eu dei o exemplo de uma samambaia. Às vezes o que é aquilo, meus amigos? É apenas um espírito querendo atestar que ele está ali. Mas porque a samambaia está se mexendo, significa que é um espírito perverso que quer me prejudicar? Mas e se eu acreditar que é? Vai ser o fantasma que passa a me assombrar. Porque eu dei vida a esta imagem ou interpretação daquilo que aconteceu.
Então nós dizemos, meus amigos, que nós não precisamos ter medo dos espíritos. Porque os espíritos são gente como a gente. Porque um familiar meu desencarnou e agora ele é um espírito, eu preciso ter medo dele? Por que eu preciso ter medo de outro que eu não conheço simplesmente? Então, o que os espíritos querem que a gente entenda é que nós não precisamos ter medo dos espíritos. Nenhum. Nem dos piores espíritos nós precisamos ter medo. Nós costumamos sempre dizer que o que nós precisamos ter em relação aos espíritos é respeito. Da mesma forma como nós precisamos respeitar a todos nós. Se eu preciso respeitar a todos os que partilham da existência comigo, é o mesmo sentimento que eu devo ter para com os espíritos. Os espíritos querem ser respeitados, os espíritos querem ser amados, os espíritos querem ser queridos. Os espíritos querem o que nós queremos. Simples assim. Agora, o que nós precisamos nos preocupar são com os fantasmas. Porque os fantasmas são seres irreais criados pela nossa mente e que passam a existir e nos assombrar onde quer que nós estivermos. Sabe por quê? Porque eles estão na nossa mente. Quem pode tirá-los de lá? Somente nós. Mas enquanto nós trouxermos um sentimento de vitimização, eles estarão aonde nós os colocamos. Então é muito importante que a gente compreenda, né, que embora a gente saiba que os espíritos não são fantasmas, mas esses fantasmas existem a partir das nossas próprias criações mentais. E essas criações mentais, meus amigos, acreditem, nos assombram enquanto estamos aqui encarnados e muitas vezes nos esperam quando nós desencarnamos. Porque nós criamos essas imaginações. Então aquela história que a gente diz que a imaginação é bobeira, não, gente. Imaginação não é bobeira, não. Principalmente quando a gente alimenta essas imaginações. Então, vamos cultivar bons pensamentos, vamos cultivar bons sentimentos, vamos fazer todo o bem que nós pudermos e vamos aprender a enxergar o mundo como os espíritos, porque os espíritos somos nós amanhã. Se nós começarmos a pensar no mundo assim, tudo muda. O que eu vou ser quando eu desencarnar? O que eu sou aqui. Qual a diferença? Não vou ter um corpo de carne. É simples assim. Então os espíritos gostariam que a gente levasse a mensagem de hoje, né, que não é deles que nós precisamos ter medo. Nós precisamos ter medos dos fantasmas que nós mesmos criamos e passamos a alimentar. E são estes que mais nos assombram ao longo da vida. E como é que eles saem da nossa vida? Quando nós deixarmos de alimentar a sua existência. Eles simplesmente desvanecem. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus amigos e irmãos, agradecidos que somos por mais esta oportunidade concedida, abençoe, Senhor, para que ao retornarmos para os nossos lares, possamos levar a vossa santa paz, a harmonia no coração. Auxilie-nos para que nós possamos ter um bom aproveitamento do vosso Evangelho, que é o grande alimento para as nossas almas enfermas, famintas, necessitadas. Que o nosso lar possa ser visitado nesta noite, através dos benfeitores espirituais. Pensem nos vossos lares, meus amigos.
veja-o envolvido por uma luz, que são os benfeitores espirituais, visitando os nossos familiares encarnados que lá ficaram, assistindo aos espíritos que convivem conosco também nos nossos lares, renovando o ambiente de nossa convivência. Abençoe, Senhor, para que possamos sair daqui fortalecidos, guardando a alegria cristã e a certeza de que o vosso amparo segue à frente da nossa vida e que o amor de Deus não permite que aconteça conosco nada que nós não precisemos passar como forma de aprendizado ou de crescimento para o Espírito. E assim, agradecidos que somos por tudo, valemos-nos, Senhor, daquela prece que o Senhor nos ensinou, para assim dizermos: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas é estarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. E através desta prece, nós agradecemos a Deus e pedimos a sua permissão para podermos dar por término a nossa reunião espírita de nossa casa. Que assim seja. Jesus abençoe a todos, tenham um feliz retorno aos vossos lares, aos irmãos que estão nos seus lares. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade, se Deus permitir.